amor e fertilidade. O método natural para planejar sua família. Todas as formas de vida em nosso planeta dependem de duas coisas, da luz do sol e da água. A presença da luz solar é essencial para o desenvolvimento da vida, mas não é suficiente. Sem água, sem umidade, a superfície da Terra seria um árido deserto. Uma semente para germinar necessita de terra e água em abundância. Contudo, observamos que, às vezes, de uma semente nada nasce e nos perguntamos o porquê. Para responder, teremos que examinar alguns fatores que, como o mecanismo de um relógio, controlam o complexo programa da vida, os ciclos das estações e os ritmos dos seres vivos. Estes mecanismos influenciam também nos ritmos mais importantes que afetam nossos corpos, especialmente os que regulam os ritmos do ciclo reprodutivo da mulher. Toda mulher traz dentro de si uma espécie de relógio que regula uma função vital: a procriação, o dar a vida a uma criança. Consideremos o corpo da mulher como a terra, na qual gostaríamos de plantar uma semente. A terra deve ser quente e úmida para que a semente germine. Algo semelhante ocorre no corpo da mulher. Quando ela está na fase fértil de seu ciclo, isto é, quando pode conceber uma criança, seu corpo produz uma secreção mucosa especial. A mulher pode saber que sua fase fértil iniciou quando tem uma sensação de umidade e observa o seguinte tipo de fluxo. No início, o fluxo mucoso é opaco e pegajoso. Depois, pouco a pouco, torna-se mais claro e elástico com a sensação de umidade lubrificante. Vejamos agora as fases do ciclo menstrual da mulher, tal como são reguladas por seu relógio interno. Tomemos como ponto de partida um fato familiar à mulher: a menstruação. Estes dias do ciclo estão coloridos em vermelho. Depois, há regularmente um período de secura, no qual a mulher nada sente na abertura vaginal. Indicamos estes dias com a cor marrom, como a terra seca. Começa então a fase fértil com a primeira indicação: o aparecimento do fluxo mucoso, que muda com o passar dos dias. Estes dias são indicados com a cor branca. Outro período de secura segue a fase fértil. Estes dias secos são assinalados também com a cor marrom e durarão até o início da menstruação seguinte, quando começa um novo ciclo. É fácil reconhecer a parte do ciclo na qual a semente pode germinar. Certamente não aqui, nem aqui, onde há secura, como no deserto. É mais provável que germine aqui, quando a mulher sente a umidade da secreção mucosa especial. Porém, este relógio não tem o mesmo ritmo em todas as mulheres. E na mesma mulher pode mudar de um ciclo ao outro. Examinemos mais de perto este mecanismo vital. Abramos o mecanismo do relógio, distendendo-o. Vamos dividi-lo em uma série de 30 casinhas, uma para cada dia de um ciclo de 30 dias. Este ciclo será usado como base para explicar os ciclos mais curtos ou mais longos. Primeiro anotamos os dias da menstruação. 1, 2, 3, talvez 4 ou 5. Agora começa um período de secura. Na nossa folha de registro, tomemos nota destes dias. A seguir, começa a fase úmida. A semente pode germinar durante estes dias. A mulher torna-se potencialmente fértil. No início, o fluxo mucoso é pegajoso e espesso
e pode alcançar uma cor ligeiramente creme. Não é necessário examinar o fluxo mucoso com os dedos. Pode-se observar sua presença e sua mudança quando se limpa a abertura vaginal com papel higiênico. Estas imagens servem apenas para fins demonstrativos. Com o passar dos dias, o muco vai ficando mais claro, mais elástico e fluido, de modo que a mulher sente uma sensação de lubrificação na abertura vaginal. Verifica-se então uma mudança e o fluxo mucoso se transforma em opaco e pegajoso ou desaparece por completo e a mulher não tem mais a sensação de umidade. O último dia em que a mulher sente a sensação úmida e escorregadia é o dia ápice. Indicamos este dia como um símbolo especial, porque é um dia importante, segundo o relógio que regula o ciclo da mulher. É o dia em que a mulher atinge seu grau mais alto de fertilidade e é mais provável que conceba. Convém lembrar que o dia ápice só é reconhecido pela mulher um dia depois, quando o fluxo mucoso mudou e a sensação de umidade e lubrificação desapareceu por completo. Os 3 dias que se seguem ao dia ápice são também férteis, embora de fertilidade decrescente. O 4º dia depois do dia ápice marca o início de um período infértil. Durante estes dias, sem umidade, assinalados com marrom, a mulher não pode conceber uma criança. Depois destes dias inférteis tem lugar a menstruação, caso a mulher não tenha concebido, e assim tem início um novo ciclo. O espaço de tempo entre o dia ápice e o início da menstruação é constituído normalmente de 2 semanas. O que faz com que um ciclo seja mais longo ou mais curto é só o número de dias entre a menstruação e a chegada do dia ápice. Pode ser que não haja dias secos antes que comece o fluxo mucoso. Pode ser também que os dias secos se prolonguem mais do que o normal. A mulher nunca sabe antecipadamente quanto tempo durará seu ciclo. Para identificar a fase fértil, só precisa controlar a presença e as características do fluxo mucoso. É bem simples. A presença de fluxo mucoso e suas características alteradas sempre informarão à mulher a situação de sua fertilidade, quer seus ciclos sejam regulares ou não, quer esteja no período da amamentação ou na pré-menopausa. Este é o sinal que identifica sua fertilidade. Quando a mulher puder reconhecê-lo, verá o quanto é preciso e seguro. Este é o relógio que mostra a fertilidade da mulher. Ele torna-se preciso e seguro se for bem compreendido. Imaginemos 2 casas. Em cada uma vive um casal feliz. Aproximemo-nos da primeira. Ela e ele são felizes, amam-se. Sua relação conjugal é boa e dessa união nasce um filho. Depois chega outro. E outro ainda. Depois um 4º e um 5º. Certamente os filhos são um tesouro para os pais. Todavia, se o intervalo entre os nascimentos é demasiado curto, pode ser nocivo à saúde das crianças e da mãe. E, possivelmente, ela não poderá dedicar o tempo necessário a cada filho.
Uma família grande pode também representar um peso econômico. Por esses motivos, é muito importante espaçar a chegada dos filhos. E o outro casal? Eles também se amam, mas, embora queiram ter filhos, não os têm. Por quê? As respostas podem ser muitas, porque muitas podem ser as causas. Uma delas é que talvez tenham relações conjugais nos dias sem umidade, sem muco, como estes, ou ainda estes. Mas por que é tão importante a presença deste fluxo mucoso para controlar a fertilidade? O que há atrás deste sinal? Para responder a esta questão, vejamos como funciona o sistema reprodutivo da mulher. Estes são os ovários, os órgãos que produzem os óvulos que podem ser fertilizados pelos espermatozoides. Esta é a vagina, a cerviz ou colo do útero e o útero. O interior do útero é revestido por uma mucosa chamada endométrio. Esta mucosa é refeita no início de cada ciclo para oferecer uma espécie de ninho no qual o óvulo fecundado se implanta para desenvolver-se e crescer. Porém, se o óvulo não é fecundado, o endométrio degenera e se desprende como fluxo menstrual no final do ciclo. As vias para o trajeto do óvulo, do ovário ao útero, são as trompas de Falópio, ou simplesmente trompas. No ovário, o óvulo cresce rodeado por um grupo de células. Este conjunto é chamado folículo. No começo de cada ciclo, o cérebro ordena ao folículo para iniciar seu processo de maturação. No momento culminante, o óvulo maduro se desprende do folículo. Isto é ovulação. Enquanto o folículo amadurece, a cerviz ou colo do útero começa a produzir o fluxo mucoso que causa a sensação de umidade. Se o folículo foi estimulado para acelerar o processo de maturação, o sinal para a produção do fluxo mucoso será enviado ao colo do útero antes do tempo normal, mesmo durante a menstruação. Então, não haverá dias secos entre a menstruação e o início do fluxo mucoso. Isto explica porque um ciclo pode ser curto. Se, ao contrário, o folículo retarda o início de seu processo de maturação, o sinal para a produção do muco é enviado mais tarde e haverá um ciclo longo. Voltemos ao exemplo de um ciclo de 30 dias. Assinalemos em branco os dias com a presença do muco, até chegar o dia ápice. Quando o fluxo mucoso é fluido e elástico, como este, ou então desaparece, mas a mulher tem ainda a sensação de umidade, é sinal de que o folículo está prestes a soltar o óvulo do ovário. De fato, o óvulo se desprende mais ou menos neste momento e entra na trompa. No caso de ter havido uma relação sexual, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide terá lugar aqui, na parte externa da trompa de Falópio. O tempo no qual o óvulo pode ser fecundado pelo esperma é muito curto. Se o óvulo não se encontra com o espermatozoide durante este período, degenera num prazo de 24 horas. Depois do dia ápice, o fluxo mucoso torna-se rapidamente espesso e se transforma em opaco e denso. Ao fazer isto, forma um tampão no colo do útero, fechando-o pouco a pouco. Isto acontece seja o óvulo fecundado ou não. Este tampão ajuda a proteger o útero e as trompas de Falópio contra a infecção. No caso da fecundação, o tampão serve como defesa contra a infecção que poderia ameaçar a nova vida que se desenvolve na cavidade uterina. Por isso, quando dizemos que durante todo esse período que está indicado com a cor marrom, a mulher não pode engravidar, é porque o óvulo se desintegrou e o tampão mucoso impede a entrada do espermatozoide no útero. Chegamos assim ao fim do ciclo,
com o aparecimento da nova menstruação e da eliminação do tampão mucoso. O revestimento interno do útero, que se tinha formado para receber o óvulo fecundado, agora se desfaz e é levado com o sangue. Por essa razão, é mais correto considerar a menstruação como o fim do ciclo. Porém, quando começa a menstruação, se inicia um novo ciclo. A natureza prepara um novo ninho dentro do útero. E logo, a primeira manifestação do fluxo mucoso indicará que o folículo com o óvulo dentro está amadurecendo no ovário. Sabemos que quando chega o dia ápice, o óvulo está pronto para ser liberado para depois entrar na trompa. Agora, o óvulo pode ser alcançado e penetrado pelos espermatozoides, os quais vêm subindo desde a vagina. O sêmen masculino é composto por milhões de espermatozoides que se depositam na vagina no ato conjugal. O fluxo mucoso torna possível que os espermatozoides entrem no colo do útero por canais ou condutos. O fluxo mucoso nutre os espermatozoides para que no momento do seu encontro com o óvulo na trompa estejam cheios de energia e vitalidade. Além disso, o fluxo mucoso conserva vivos e sãos alguns espermatozoides durante 2 ou 3 dias nas criptas cervicais. Agora vamos observar os espermatozoides que passaram pelo útero e vão subindo pelas trompas. Eles não sabem se o óvulo se encontra à direita ou à esquerda. Portanto, entram nas duas trompas. Dos milhões de espermatozoides depositados na vagina, só algumas centenas alcançarão, de fato, as trompas de Falópio. E só um penetrará no óvulo e o fecundará. Aqui começa a vida. Os caracteres hereditários dos pais, contidos nos espermatozoides e no óvulo, se misturam e são transmitidos à criança. Neste momento é estabelecida a constituição genética própria de cada indivíduo. Enquanto isso, no colo uterino vai se formando o tampão mucoso. O óvulo fecundado desce agora pela trompa de Falópio para implantar-se no ninho preparado para recebê-lo. O novo ser humano encontra no útero proteção e alimento. Durante os 9 meses seguintes, a criança cresce por meio de uma rápida multiplicação das células, até que no início do parto, o tampão mucoso é lançado fora e nasce a criança. O caminho que temos percorrido, descobrindo os segredos da fertilidade da mulher, ficaria incompleto sem um aprofundamento do papel desempenhado pelo fluxo mucoso. Quando é espesso e pegajoso, forma uma rede tão intrincada que chega a converter-se em barreira impenetrável, inclusive para os espermatozoides microscópicos. Ao aumentar a proporção de água e ao tornar-se mais fluido o fluxo mucoso, a rede começa a se abrir, deixando alguns condutos para que os espermatozoides a atravessem. Quando se aproxima o dia ápice, o fluxo mucoso é muito fluido e forma canais que conduzem os espermatozoides para o interior do colo uterino. Alguns espermatozoides permanecem na cerviz, esperando o momento apropriado para subir e fecundar o óvulo. Estes espermatozoides, resguardados nas criptas cervicais, são mantidos vivos e sadios porque o fluxo mucoso protege-os e alimenta-os. Alguns espermatozoides, certamente, chegam ao extremo da trompa no momento exato, quando o óvulo se prepara para ser fecundado. Isto explica por que, na presença de fluxo mucoso fértil, uma união física ou um contato genital íntimo entre marido e mulher, inclusive uns dias antes da liberação do óvulo, pode provocar uma gravidez.
Isto confirma a importância do fluxo mucoso como sinal que informa a mulher acerca de sua fecundidade. Os estudos têm demonstrado que a ovulação ocorre normalmente no dia ápice, ou então 1 ou 2 dias depois. O óvulo liberado vive cerca de 1 dia. Depois da ovulação, o fluxo mucoso torna-se espesso e começa a formar o tampão. Enquanto esta barreira não se torna impenetrável, alguns dos canais formados pelo fluxo mucoso permanecem abertos. Então, se há um ato conjugal durante estes 3 dias, é possível que os espermatozoides alcancem o óvulo. Consideremos o seguinte: há uma parte especial do cérebro que regula o ciclo da mulher. Ele realiza esta função controlando os sinais enviados aos ovários pela glândula pituitária, ou hipófise, pequena glândula situada na base do cérebro. No começo de cada ciclo, a hipófise envia o sinal para começar a maturação do folículo e do óvulo. Isto desencadeia todo o processo que leva à ovulação. Este processo é o que proporciona o sinal para a produção do fluxo mucoso. Se a mulher está cansada, tensa, preocupada ou com problemas familiares, o cérebro não manda o sinal aos ovários. É como se a natureza percebesse que não é o momento apropriado para a gravidez. Quando isso ocorre, o ciclo da mulher pode ser mais longo ou irregular. Durante a amamentação, o cérebro suspende as atividades dos ovários para proteger a capacidade do corpo de alimentar a criança. A amamentação é o modo natural e ideal de alimentar a criança. Favorece o desenvolvimento físico e emocional e previne as infecções, pois toda a defesa que a mãe possui contra a infecção é transmitida à criança através do leite materno. Quando a mulher está amamentando, pode reconhecer seu período infértil por uma sensação de constante secura ou um tipo de secreção que não varia com o passar dos dias. Este tipo de secreção é completamente diferente do fluxo mucoso produzido pela mulher quando se aproxima a ovulação normal. Portanto, é assinalado no gráfico com uma cor diferente, amarelo. Porém, quando voltará o fluxo mucoso úmido e escorregadio para nos indicar que o relógio se pôs em movimento? Aparentemente, a natureza prefere proceder gradualmente com uma série de pequenos impulsos. Geralmente, só quando cessa o estresse ou a mãe não está mais amamentando, o cérebro aciona de novo o mecanismo. Então, a hipófise envia o sinal aos ovários para que reiniciem a maturação dos folículos e liberem o óvulo. Agora você compreende melhor a fecundidade da mulher. Já sabe como trazer uma vida ao mundo ou como espaçar uma gravidez por um ciclo ou por um ano, quando necessário. Esta liberdade de escolha pode ser resumida assim: se você quer ter um filho, já sabe que a gravidez somente é possível uma vez que o fluxo mucoso tenha aparecido. O tempo mais favorável para a concepção é quando o fluxo mucoso é transparente, elástico e escorregadio e há uma sensação de umidade lubrificante. Se, pelo contrário, você deseja espaçar a gravidez, observe as seguintes regras. Evitar relações sexuais nos dias de fluxo menstrual. A razão disso é que o cérebro poderia ter enviado antecipadamente o sinal aos ovários e o muco pode ser escondido pelo sangue, tornando impossível à mulher reconhecer o início da fase potencialmente fértil. Outra regra é esta: ter relações somente à noite, em noites alternadas durante o período seco,
E só se a mulher estiver segura de que durante o dia não apareceu o muco ou a sensação de umidade. Evitar relações em noites consecutivas. Evitar relações durante todo o período do muco e nos 3 dias depois do ápice. Quando o casal quer espaçar a gravidez, todo este tempo, dia e noite, está disponível para relações conjugais. Mas quando a mulher tem ciclos muito longos ou está amamentando, como deve o casal comportar-se? Neste período, que pode durar semanas ou meses, a mulher sabe que não é fértil pela presença de uma perda vaginal persistente. Esta perda é diversa do muco, que, pelo contrário, tem consistência e elasticidade próprias. As regras para espaçar a gravidez em tais circunstâncias são: o casal só pode ter relações à noite e não em noites consecutivas. Isto para poder reconhecer mais facilmente o início da fase fértil. Evitar relações durante cada aparecimento do muco e nos 3 dias depois do retorno ao quadro da infertilidade. E uma vez reconhecido o andamento típico ovulatório do muco, que se desenvolve até o dia ápice, pode-se estar seguro do retorno ao ciclo normal da fertilidade. Este é o nosso amigo relógio. Estudos sobre o método Billings, feitos em várias partes do mundo, têm demonstrado que, se estas regras são observadas fielmente, verificam-se pouquíssimos casos de gravidez. É o método natural que não interfere nos ciclos naturais de seu corpo nem em sua saúde. Não provoca efeitos colaterais porque não requer o uso de substâncias químicas, remédios ou dispositivos mecânicos. Pode-se usar este método fazendo o registro dos ciclos menstruais mediante kits, com selinhos coloridos e selinhos com os vários tipos de muco a aplicar sobre a folha de registro. São também usados gráficos que ilustram possíveis situações do ciclo reprodutivo da mulher. Em síntese, o método Billings é um método muito eficaz para espaçar a gravidez ou mesmo evitá-la quando isto se faz necessário. Ele dá à mulher compreensão do funcionamento do próprio corpo e aumenta a comunicação entre marido e mulher. Para que o método seja eficaz, requer um sério empenho de ambos os cônjuges. Não existem objeções religiosas ou morais ao seu uso. Este método é para casais que consideram sua fecundidade como um dom que deve ser apreciado e protegido, e os dias de abstinência matrimonial como uma expressão de amor e de maturidade.